Olá, boa noite, tudo bem, vitalistas? Como vocês podem ver, hoje eu estou acompanhada de muitas mulheres maravilhosas e a gente vai falar um pouquinho como que foi nosso ano. Cada uma delas participou de um episódio especial. Vocês podem olhar na playlist e aí a gente vai dar um espaço para cada uma falar um pouquinho delas. Vamos lá, vamos começar por ordem alfabética, talvez é mais fácil. Adriana. Olá, eu sou a Adriana Hernandes, sou empresária do ramo da estética, tenho uma clínica de estética na Vila Leopoldina e Professora de cursos professora, e professora de fisioterapeuta. vários cursos, fisioterapeuta dermatofuncional e estou terminando uma pós-graduação em psicanálise clínica. Muito conteúdo. Aí, Gislene, agora. Bom, eu já vim aqui também, aliás, todas, né? Eu sou sexóloga, especialista em relacionamentos, relacionamento extrapar, que é o extraconjugal. Sou professora, palestrante, escritora e o ano que vem eu termino a minha graduação em Direito. E basicamente isso. Tá bom, né? Tá bom. Tá bom, né? Tá bom. Sabe bastante coisa. Aí a Sandra. Boa noite, eu sou a Sandra, sou bacharel em Direito, fiz odonto, sou especialista em bucomaxilo, implantodontia, laser terapia, oncologia e harmonização também. Tenho consultório próprio, tenho um pronto-socorro odontológico e faço parceria com colegas, inclusive com a doutora Adriana. Então, vocês estão sabendo, hoje a gente vai falar sobre a vida, desafios, não percam, será sensacional. Meninas, estamos todas meninas. O que vocês acharam esse ano? Desafios, conquistas que vocês passaram? Todo mundo acho que tem sempre um pouquinho de superação. O que aconteceu esse ano que vocês podem contar assim para ajudar a inspirar nossa audiência? Tanto Quem faz, quer fiquem livres. Eu desenvolvi o pronto-socorro odontológico, fiz grandes parcerias, a Adriana é uma delas. E cresci bastante como profissional e como empreendedora ainda este ano. Tem histórias novas para acontecer o ano que vem. E acho que foi sensacional. Foi melhor que o ano passado, com certeza. E 2024 será melhor. Excelente. O PS Odonto é um projeto que você fez em Londrina, em né? Londrina. Que é 24 horas, e Isto. aí você agora está apostando também nessa questão mais estética, além do Isto. rosto ou não? Só no rosto? Só face, eu só posso atuar em face e a Adriana fica com o corporal. Ah, e vocês estão Mas a fazendo Adriana uma faz parceria. tudo, a Adriana faz face e corporal. Ótimo. A formação clínica dela é para fazer corpo e face, eu só posso atuar em face. E de dificuldade, talvez se você fosse empreendedora, o que aconteceu esse ano? Já que aconteceu muita coisa de abrir o PS, quais desafios que enfrentou? É difícil quando a gente fala que tem que pensar com outras sociedades, né? Tem sócio, a gente tem que pensar em conjunto, é um pouquinho mais difícil, pensamentos divergentes, né? Opiniões diferentes, e tem que tentar ali manter um senso em comum entre todos. É um casamento, então é um pouquinho mais desafiador mesmo. Às vezes é mais difícil que casamento, né? Porque Muito quando entra mais. dinheiro, tá aqui nossa sexóloga. Quando o dinheiro às vezes atrapalha ou ajuda uma Ou ajuda. relação. Com certeza. Existe até infidelidade financeira, né? Que pouca gente fala, mas é de extrema importância e que quando a gente... Eu sou especialista em relacionamento extrapar e muitas vezes as pessoas falam... Bom, eu já saí atropelando tudo aqui, Vai né? falando, é isso, sem roteiro. As pessoas falam, infidelidade, e pensa logo numa outra pessoa, né? Numa amante, a terceira pessoa, a outra. E, na verdade, muitas vezes vem infidelidade financeira e depois vem uma outra pessoa. E essa infidelidade financeira, ela pode acontecer das duas partes, de uma das partes. Mulher é muito infiel financeiramente, mas com coisas menores. Mas como que é assim, essa infidelidade financeira? Ela não se relaciona com uma outra pessoa, mas aceita presentes? Como Não, que é? ela, por exemplo, ela compra coisas escondidas. O dinheiro é do casal. Ah, tá. Os dois trabalham, por exemplo, pode ter outros recortes, mas os dois trabalham e dividem as contas. E aí eles têm planos. Então, por exemplo, nós vamos juntar dinheiro para fazer uma viagem no final do ano.
e o marido vai lá, guarda direitinho o dinheiro, ele acredita que ela está guardando a parte dela, ou proporcionalmente, às vezes é por porcentagem que eles fazem acordos, mas ela vê aquela blusinha, aquele sapato, e ela Com fala, certeza. não, eu vou comprar. Mulher. E aí ela compra, e mesmo, depois no outro mês eu reponho esse valor, enfim. Mas a questão é, eu preciso esconder que eu comprei aquele valor, aquele produto, enfim, ou um tratamento estético, qualquer coisa, porque senão meu marido vai, né, encher minha paciência, Vai brigar, porque eu tô reclamar. gastando dinheiro e nós combinamos que não ia gastar. Então é muito comum mulher subir com, ela compra um par de sapatos, por Escondido. exemplo, e é sempre aquela coisa, a gente vê isso muito em loja, só a gente observar. Sem a caixa, por favor. Já dá pra Mais prestar fácil de atenção. Por esconder. isso que eles É, perguntam. Mais fácil de Sem esconder, a né, do caixa. marido. E aí, eu já vi muitos casos assim, sem a caixa, então é mais fácil de chegar em casa, guarda, coloca na bolsa o sapato solto. Já tive colega que levava um pé de sapato por vez para casa, para não chamar atenção, porque Gente, mas aí é um a bolsa era pequena, ou deixa no carro e vai Graças levando a Deus. roupa, essas coisas. E aí, quando aparece linda, maravilhosa, o marido olha e fala: esse vestido é novo? Não, Já usei várias antigo." vezes. Então, isso é uma característica. Normalmente, com coisas pequenas, as mulheres gastam dinheiro. O homem, ele tem a infidelidade financeira diferente. Normalmente, com coisas grandes e que só vai aparecer lá na frente. Então, por exemplo, ele comprou um imóvel, Patrimônio. colocou no nome da mãe, do irmão, Ah. e só vai descobrir lá, talvez, né, em alguns casos, depois do divórcio, depois da partilha dos bens. Então, tem isso, e isso é realmente um tiro no pé, porque faz muita diferença. A gente nunca para pra pensar nesse termo, mas gostei, E infidelidade financeira. e quando a gente olha da infidelidade financeira, fala, mas é só a questão da infidelidade. Não, a gente dá para abrir assim vários leques. Nós temos no rol das violências, também tem a violência patrimonial. Sim. Sim. Então, é um braço, Muitas né? vezes, às vezes, quando os pais estão se divorciando, aí o pai da criança passa o imóvel, o carro para o nome de outra pessoa, achando Sim. que vai ficar para a mulher, mas na Sim. verdade está tirando os filhos, né? Exato, Sim. exato. Então, quando a gente fala de infidelidade financeira, violência patrimonial, a gente está falando tudo a mesma coisa. Interessante, aprendi uma coisa nova. Tá vendo? Vocês sabiam? Eu Vem da- sabia. Olha, Fiz direito. verdade. Tem duas esqueci, aqui, tem é duas verdade, é advogadas. verdade. Nós somos, ó. Estamos abaixo. Mas quando se descobre uma situação dessa, é muito difícil de sair. Sim. Porque existe uma manipulação muito grande do parceiro, a outra parte. Então, você fica muito codependente. Então, essa manipulação financeira também é uma agressão dificílima de ser trabalhada. E talvez às vezes até comprovar, né? Desde Uhum. o caso da Demais. famosa aí, da Ana Hickman. que Então, Sim, eu acho muito importante, apesar de não ser exatamente a pauta, né, Vamos do falando, programa, mas surgiu, é o campo. mas eu acho muito importante falar sobre isso, até para alertar as mulheres, na verdade, alertar todas as pessoas, né? Sim. Independente de gênero, de qualquer questão. Tem o caso da Ana Hickman, que dá para falar o nome, porque é Sim. público, tá aí, né, Tá na mídia. Tá na Sim. mídia. Tem o caso da Ana Hickman, que entra nessa questão patrimonial, e tem Maiara Azevedo, é esse o nome? Nayara, né? Nayara, Nayara. sertaneja lá. Que também é a mesma questão, não fui a fundo, não me aprofundei no caso dela, vi por cima na mídia, mas eu vi ela dizendo que no começo da carreira dela, ela faturava em média de 5 milhões, e ia muito pouco, e o marido... É o empresário Era dela. empresário. Não sei. Empresário. E ia muito pouco dinheiro para a mão dela. E ela só foi perceber isso depois. A mesma coisa, quer dizer, basicamente a mesma coisa, o caso da Ana Hickman. O marido era o empresário, o administrador das empresas, de tudo, e ela confiava piamente, porque, claro, quando você está casado, a gente está casado, né? Confia no parceiro. Senão você não faria um relacionamento. Exato. E Sim. está casado e está tudo bem. Quando eu falo está casado, não necessariamente ali papel passado, está junto, enfim. E você confia tudo.
inclusive o seu patrimônio, os seus bens, a sua vida, enfim. E aí ninguém vai desconfiar. Está tudo bem, ninguém desconfia. A gente começa a desconfiar quando começa a deixar de estar tudo bem. E quando começa a deixar de estar tudo bem, que a gente vê o rombo, né? Que, por exemplo, no caso da Ana Hickman, uma dívida milionária. Milionária. Não só não veio dinheiro para a mão dela, mas tem uma dívida milionária. Sim. E não é uma questão apenas de pessoas famosas, de celebridades, de bilionários, mas de pessoas comuns que ganham ali, né, um salário mínimo. Às vezes a dois, dívida não é de três. 45 milhões, é de 10 mil reais, mas proporcionalmente. a proporcionalmente. Exato. Então, é uma coisa que a gente precisa prestar atenção, e eu falo sempre nos meus atendimentos. É confiar, não é confiar desconfiando, mas é justamente por confiar que tem que colocar, né, tudo às claras ali, e mostrar o que é que a gente está, o que a gente tem de dinheiro, o que a gente tem de dívida, o que a gente está construindo, aonde está indo o dinheiro que ganhamos, e então isso é muito importante. Porque às vezes fala assim, comprei só um sapato, mas começa aí, né? Como eu comprei um sapato, e aí realmente fica um alerta pra gente pensar, qual que é a confiança? Você tem medo do seu parceiro e você não pode comprar um sapato por isso? O que vai ocasionar, né? E mesmo porque, quando a gente fala de violência doméstica, pensando na violência de fato, e fala, bom, eu preciso me separar, eu preciso sair desse relacionamento violento, dessas agressões, a gente sabe, é estatisticamente comprovado, que muitas mulheres permanecem num relacionamento tóxico, violento, enfim. Porque não tem a renda, né? Não tem como sair porque ela depende financeiramente. Mulheres empreendam. Todas nós somos mulheres empreendedoras que seguimos nossa vida independente de homem ou não. Nada contra os homens, mas... Aliás, tudo a favor dos homens, no meu caso. No meu também. Vamos ser autossuficientes para ficar com alguém que a gente goste e que se complemente. Né? Acho que é mais ou menos isso. E você, Adriana, o que foi diferente esse ano? Olha, esse ano eu posso falar que foi um dos melhores anos da minha vida. Então, eu tive muitas realizações, tanto profissionalmente, em todos os campos, ganhei um netinho, vários momentos que eu vou guardar, assim... E que eu sei que em 2024 eu vou dar essa continuidade em todos esses projetos que eu consegui realizar esse ano. E vários outros aí vindo. E o filho novo que vai nascer, né? Os seus produtos. E o meu baby. Que era pra parou de respirar. Opa! Mas assim... Verdade. E assim, era para ser esse ano... Mas como disse meu namorado, calma, não se apressa, já vai começar 2024 aí, ó, com seus produtos em todo vapor. Então, em 2024, lançamento agora em janeiro da minha linha de cosméticos, por enquanto, facial. Ótimo, maravilha. E você, Gislene, o que aconteceu de diferente ou de sucesso para ti? Na verdade, é um sucesso, né? Sim. Na verdade, assim, é difícil falar, porque eu amo tanto viver, gente, que para mim todos os dias é um episódio, assim, é um evento. E, de verdade, eu amo o que eu faço, eu amo no que eu trabalho, e estou trabalhando muito, estudando muito. Falta um ano ainda para eu me formar, mas eu prestei a OAB. Passei na primeira fase, estou me preparando para a segunda. Parabéns. E eu estava vindo para cá, encontrei aqui na Paulista um colega, e ele é bailarino profissional, enfim, a pessoa que dança, trabalha numa companhia de dança, mas hoje que eu descobri, fiquei sabendo, conversando com ele, encontrei na rua, que ele também é formado em Direito. Aliás, todo mundo é formado em Direito, não é uma coisa de doida, assim. Olha, conheço um dançarino profissional bullying. Também é. Estamos sofrendo bullying nessa mesa. Não, é Ronaldo, muito importante. Tinha que ter... No ensino médio. Não, eu falei, mas pelo realmente, menos, eu acho. entender sobre a Constituição Federal, porque a Constituição Federal foi rasgada. Foi. Exato. Foi rasgada. Hipoteticamente, né? Mas foi. E aí eu parei para conversar com ele.
falando sobre essas questões. Ele falou, ah, e como que tá a vida? Nananana. E aí eu falei, tô me preparando para a OAB, e janeiro é a segunda fase da OAB, e eu vou prestar para penal, porque eu vou ser advogada criminalista, e as mulheres normalmente querem me bater, mas eu vou defender os homens. Essa foi boa. E sabe por que que eu vou defender os homens? E isso é muito importante. E eu estava falando com ele, né, fazendo um recorte. Falei assim, eu sei que as mulheres não gostam de ouvir isso, porque tem aquela coisa de mulher defende mulher, ninguém solta a mão de ninguém, sororidade. Eu aprendi, até num evento da OAB, há alguns meses, que hoje em dia a gente não fala mais sororidade, a gente fala em dororidade. Ah, é? É. Nossa, tô aprendendo muita coisa hoje. Porque a gente só vai entender mas de é fato verdade. o outro, né? O que o outro está passando, pela questão da a dor que ele está sentindo, né? Verdade. As dores, de modo geral, se a gente passou por elas. E eu também estava conversando hoje, falando sobre empatia. Que empatia a gente aprende desde criança, aprende na escola, que é se colocar no lugar do outro. Mas eu falo que é mais que isso. É se colocar no lugar do outro de fato. Eu não posso dizer, ah, eu te entendo, eu sei o que você está passando. Primeiro, se eu não passei pelaquela situação. E ainda que eu tenha passado, vamos supor, ah, ela passou por um divórcio, eu também. Eu sei o que é, eu sei quais são os passos. A técnica para É, passar, né? Não como mas- ela Mas a dor enfrentou. dela é diferente do Exato. que eu posso ter Mesmo passado. porque ela pode, qualquer uma das partes, enfim, pode ter uma situação financeira completamente diferente, não ter rede de apoio, ter filho pequeno ou não ter filho pequeno, estar trabalhando ou não estar trabalhando, então isso muda toda a história. Por isso que hoje é chamado de dororidade. E empatia é se colocar no lugar do outro de fato, né? Se eu fosse você, sendo você. Não se eu fosse você, sendo eu. Ah, era só fazer É muito tal fácil coisa, aconselhar né? assim. É. Então tem essa questão. E aí quando me perguntam, mas por que você vai defender homens? Primeiro, por essa questão da sororidade, dororidade, tudo isso, mulher defende mulher. E isso é uma rede muito grande, por um lado é maravilhoso, e as advogadas mulheres estão defendendo mulheres. Os advogados homens já viram que o negócio são as mulheres, então eles também estão defendendo mulheres. E aí a pergunta é, quem defende os homens? E a gente sabe que tem uma gigantesca rede, canal de denúncias que nem sempre são verdadeiras. A gente vê aí por alguns casos famosos. Verdade. E a gente fala assim, mas até provar que focinho de porco não é tomada, a pessoa já destruiu a vida, teve a vida destruída. E aí eu falo assim, quando as mulheres normalmente me criticam, e aí eu falo assim, você tem filho? Homem? Porque eu tenho. Se acontecer alguma coisa e precisar de defesa, vai ser difícil eu achar quem defenda. Porque do outro lado vai ter uma mulher que, primeiro, a voz dela é soberana. Aí já complicou a vida. Mas aí eu Mas- pode falar. Mas eu ia falar, depende. Não é verdade? Depende da situação. Você defenderia um psicopata que agrediu uma filha sua? Depende, porque aí a gente entra na questão de, pensando até no penalista, né? E ela é advogada. A gente não defende o Sim. psicopata, o bandido, a gente defende o direito que essa pessoa tem. Ai, olha as brechas da lei. Então, depende. Mas eu já vi injustiça com homens sendo acusados por estupro e não ter sido ele o autor do crime. Eu vejo é isso muito todos os triste. dias. Todos é os muito, dias. muito difícil de ser provado. O acusado já entra condenado. Principalmente pelo Pela- quarto poder, que é a mídia, né? Exatamente. Então, assim, é muito complexo esse assunto quando envolve um homem, para ele se defender, para a justiça acreditar nele, porque ele já entra condenado. Principalmente quando envolve criança. Se Sim. existe manipulação sobre uma criança. Entendi. Eu já vi isso
e não era a pessoa, não tinha cometido crime algum e teve todo o envolvimento e o indivíduo foi condenado. E aí, diante disso tudo, né, desse caminho que eu estou trilhando, e eu vim para o direito a partir da sexologia, porque eu atendo mulheres que chegam com a questão de relacionamentos, de problema no casamento. Não sempre, mas muitas vezes, conversando ali nas sessões, aparece uma violência doméstica, e aí a coisa vai caminhando. Muitas vezes fala, bom, realmente a melhor coisa a fazer é fazer um boletim de ocorrência. E ela fala assim, mas eu não tenho coragem de entrar numa delegacia porque eu tenho vergonha É de entrar difícil. sozinha. E aí eu comecei a acompanhar essas mulheres, assim, acompanhar mesmo para fazer o boletim de ocorrência. Chegava a fazer boletim de ocorrência, aí falava, bom, agora você tem que ir no IML fazer corpo de delito. Ela falava, de jeito nenhum, nunca que eu vou no IML. Eu falava, não, peraí, eu vou com Porque é muita você. exposição. Exato. E ainda tem muito preconceito, né? Tem. E eu falava, não, eu vou com você. Aí eu fui vendo que eu fazia isso com muita frequência. Eu falei assim, bom, eu já faço o caminho basicamente todo. Então agora eu vou fazer direito e vamos ver o que vai dar. Nesse meio do caminho, eu comecei a fazer muito trabalho voluntário. Eu faço trabalho voluntário na penitenciária feminina, na masculina também. Comecei a fazer parte de muitos grupos de mulheres. A semana passada, acho que foi a semana passada ou na outra, teve a virada feminina, então eu comecei a participar desses grupos. E aí eu descobri também que existe vários fóruns de masculinidade. E os fóruns de masculinidade só frequentam homens, e tipo assim, é o clube modo de dizer, né? Do A coisa é muito Bolinha. séria. Tem o clube da Luluzinha e do Bolinha. E eu falava, gente, mas eu preciso saber o que acontece lá do outro lado, até para eu poder, porque eu não sou de lado nenhum. Literalmente eu fico em cima do muro, né? Precisa de ajuda aqui, apoio ali, eu tô lá. E aí eu falava, eu preciso saber. Até que eu consegui, demorou até autorizar, eu comecei a fazer parte do fórum de masculinidade. Eu ouvia as queixas lá, eu ouvia as queixas do outro lado, muitas vezes injustas. E eu falava, bom, e agora? Como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente trabalha? E aí que eu fui trilhando esse caminho por ouvir as duas partes e cheguei nesse trabalho. Então, o que eu estou fazendo é um passo de cada vez e todos os dias, literalmente. Então, é muito estudo, muita pesquisa. Ainda estou estudando, então tem a questão da faculdade mesmo, dos atendimentos. E essas histórias todas me encantam, nem todas têm final feliz. São né? bonitas, mas são... Exato, mas são reais. Exato. E por ouvir essas histórias, eu falo, bom, eu preciso atuar aqui, fazer um projeto ali, auxiliar ali. Então, a gente, né? Eu falo que minha matéria-prima são pessoas. E isso me encanta. E o meu dia a dia, todos os dias, é um desafio. Aí a pergunta que eu ia fazer assim, mas você que tem experiência, você acha que o homem vai confiar em uma mulher para defendê-lo? Exato. Porque tem essa Vai. questão do Muito machismo bom, também é. na Confia. sociedade. Mais do Porque que o vê a mulher contrário. mais sensível. A mulher, ela é envolvente. Então, ele confia. Entendi? Porque eu pensei, às vezes tem aquela questão do machismo. Depende acho que vai depender muito da personalidade de cada um. Você é uma pessoa que se posicionar, né? posiciona É. forte, né? Então você consegue passar bem sua Sim, ideia, sim. sua voz Tem que ser posicionada, né? Pulso firme. posturada. Exato, posturada. Posturada. Cada dia é um termo novo que a gente aprende também. Exato. Posturada. Posturada. Tá vendo? Então, já que todo mundo falou assim, vou compartilhar o meu também. Estou abrindo meu espaço, provavelmente em fevereiro está inaugurando. Todas estarão convidadas para o coquetel. Vai ser um sucesso para todas nós no próximo ano. Já Com somos certeza. todos Já somos sucesso. Todos os sucesso. negócios. Sim, mais ainda, cada Mais, vez alavancar, lógico. né? E já que você falou de defender homens, é uma coisa que eu acho
talvez interessante a gente falar, que também é polêmico, qual que é a diferença das mulheres para os homens quando estão na área da saúde, basicamente, né? Acho que de direito não. O que vocês percebem de diferença quando estão trabalhando? Se tem algum certo preconceito? Como que funciona? Eu tenho minha opinião, mas... Então, eu não encontro, assim, muito pouca diferença, tá? Pelo menos na minha área, eu não sei se a maneira que eu me imponho, né? Ela É, a sabe gente quem já trabalha viu, né? comigo, eu sou muito pulso firme. Então, assim, eu não vejo esse tipo de preconceito, mas eu sei que existe. Então, eu não posso dizer assim, olha, dentro da minha área, tanto da fisioterapia quanto da estética, a mulher é bem mais vista que o homem. Não, eu acho que são os dois são bem-vindos, tanto claro, dependendo, né, da parte da estética, mas hoje os homens estão migrando muito para o Rolf, né, Sim. para harmonização facial, principalmente corporal também. Então eu não vejo essa grande diferença, pelo menos comigo. Não vejo, não. Mas você fala pelo lado do Profissional profissional. do paciente. Eu fiquei eu confusa. fiquei- Profissional, E profissional. com o É. paciente. Com o paciente, é assim. Também não vejo tanto problema. Eu acho que desde que o profissional se impõe, eu tô há 22 anos no mercado. Eu tive um problema entre profissional e paciente. Em 22 anos. E eu atendo muitos, e já passaram-se muitos e muitos homens pela minha mão. Então, eu acho que é muito como você, como profissional, você se porta perante ao seu paciente. É a minha visão, né? Eu não sei. Talvez na fisioterapia a população já esteja mais acostumada a ter mulheres Sim. no cuidado, né? Como na enfermagem. Porque agora tá. Eu já ouvi várias vezes, quando o médico que vai passar a visita, Ah, é. Né? né? É Você verdade. se apresenta, ai, falando de tal, aqui. Mas e o doutor? Vai passar. Não é a questão do nome, tá, gente? Não é isso. Mas é a população, às vezes, não enxergar Não. a mulher ainda como. E somos maioria na medicina. Né? Sim. Somos maioria. Não sei se na odonto Não, também passa por isso. eu passo, assim, algumas buco, no dificuldades ainda na buco. Para mim, a buco ainda é muito desafiadora. A maior quantidade de cirurgiões de trauma Então, de face, tumores e diagnósticos são homens. Participei de 3 congressos seguidos, a maioria é homem, tem um grande número de mulheres, mas Quem palestra são eles, né? muito desafiador. Eu fui para um congresso agora no Paraguai, fui uma das poucas mulheres, meu projeto foi aprovado e, assim, quase não tinha mulher. E no centro Quase não cirúrgico tinha é mulher. diferente No o centro tratamento entre cirúrgico, homens e mulheres. Eu era a única mulher em 8 homens dentro de uma equipe. E tem que se posicionar, tem que ter postura, não pode dar abertura. Nunca recebi uma cantada de homem nenhum dentro da equipe. Fiquei 7 anos na equipe, um bom tempo. Mas também com o paciente, eu vejo que eles confiam sim, acham que a gente tem a mão mais leve, que somos mais delicadas, que temos mais paciência. Eu acho que foi mudando. Eu tô É. já há 11 anos formada, eu sinto que hoje não é tanto, mas depois de 10 anos, assim, você consegue perceber que eu acho que teve uma mudança na visão da população, que as mulheres também são médicas, são cirurgiãs, e você consegue, né? Mas tem um Sim. pouco de diferença ainda no sentido que ainda tem uma visão de que o doutor, ele que vai cuidar, né? E assim, quanto à liberdade com o paciente, eu nunca dei liberdade para nenhum. Ética, né? Achei até engraçado esses dias, de uns 15 dias para cá, uns 3 ficaram paquerando, já logo cortei, porque eu dou risada, né? Eu falo, não. Não dá. Não desmerecendo ninguém, diminuindo ninguém, mas não dá, não tem como. Então, assim, olha, foi a primeira vez que eu passei por isso esses dias. Não é fácil lidar, porque você tem que cortar ali aquele vínculo, né? E não com dá para educação, seguir, tem né? que ser educada. E não foi
fácil, não. Porque, assim, um deles até foi bem insistente. Então, foi a primeira vez que foi uma experiência não tão fácil para mim. Mas eu tirei de letra. Tá acostumado. Tirei de letra. Foi uma paquera. Fez bem pro ego. Foi. Fez bem, sim. Não vamos ser, Falar é que bom, não, né? hipócrita, não. Lógico que foi. Mas é isso. Eu vejo, eu tenho vários olhares. Quando eu comecei a atender, na verdade, assim, eu tenho um canal no YouTube e eu sempre falei para mulher. Quer dizer, eu achava que eu falava para mulher. E aí, um dia eu fui fazer uma consultoria e aí o consultor foi lá, começou a olhar a rede, resultado, números, aquelas questões todas. E ele estudou lá muitas coisas e ele falou assim: você sabe qual é o seu público? Eu falei, claro, mas é Mulheres. lógico, mulheres. Foi aí que eu acho que eu comecei a mudar. Aí ele fez assim: você está completamente enganada. Eu falei, imagina, você que está enganado, me mostra aí de onde você tirou esses números. E o meu público era majoritariamente masculino. Eu falei, gente, eu falo para mulher, eu falo tudo para mulher, foco em mulher, chama as mulheres ali no vídeo. E como? E aí eu fui vendo que não, eu falava para mulheres, mas os homens que consumiam. Que interessante, né? E aí eu falei, pegar tá esse público. tudo errado, gente, né? Olha o que eu tô fazendo. Aí eu comecei a ter esse outro olhar. Quando eu comecei a atender como especialista em relacionamentos, as mulheres me procuravam mais. Quando eu comecei a atender como sexóloga, e hoje eu junto, né, os relacionamentos com... Aliás, não dá para separar, né? Mas antes eu era só especialista em relacionamento, depois eu juntei. E hoje quem mais me procura são os homens. Nunca tive ninguém que me cantou profissionalmente, me paquerou, nada disso. E se aconteceu, foi tão sutil que eu Você nem percebi. percebeu. Agora, eu tenho problemas, já tive muitos problemas com mulheres, já recebi várias ligações assim, por exemplo. Olha, o que você está querendo com meu marido? Oi, bom dia, quem é o seu marido? Quem está falando? Não, porque eu peguei o seu cartão, eu achei o seu cartão nas coisas do meu marido, no carro, na carteira, Quem é você? e você é sexóloga, não. E aí as pessoas, primeiro assim, as pessoas não sabem O exatamente que é um sexólogo, o que então? faz Vamos lá, um pro sexólogo. pessoal. Já vou fazer esse recorte aqui. E acham que sexólogo é como se fosse uma, não desmerecendo, porque Terapeuta também tá aí, tântrica. né? É a profissão mais antiga do mundo, mas acham que é algo ligado a sexo e associam como uma garota de programa, uma prostituta, algo do tipo. E aí vê lá um cartão no carro do cara, do marido, Gislene Teixeira, sexóloga. Já recebi algumas ligações. Quem é você? O que você tá fazendo com meu marido? Não, peguei seu cartão. Calma, eu nem sei quem é seu marido, eu sou sexóloga. E uma vez uma falou assim para mim, então, você é petatatã, né? Eu falei, não sou. E aí uma falou, tal. Eu fiz assim, olha, pergunta pro seu marido onde ele pegou meu cartão. Eu não sei quem é seu marido, como é que ele pegou meu cartão, eu não sei. E depois eu fiquei sabendo porque ele me ligou umas 3 semanas depois, dizendo, olha, me desculpe, eu sei que a minha esposa ligou para você. Eu falei, tá, agora me conta, onde é que você pegou meu cartão? Ele falou, eu participei de um congresso e eu peguei o cartão no congresso. Ai, que bonitinho. Então, tem essas questões. Tenho muito problema com mulheres que, por exemplo, quando eu era casada, eu fui casada durante 26 anos. Enquanto eu era casada, estava tudo muito bem. Quando eu me divorciei, e vinha assim, os rótulos, né? Sexóloga, divorciada, na mídia, sempre na mídia, rádio, TV, falando de sexo, aí minha vida desandou. Porque namorado eu não conseguia, aliás, eu não consigo, gente, eu tô solteira. Ai, eu também. Olha lá. Lá de cá tá solteira. Ó, uma loira, uma morena, lá de lá Tá são vendo? duas Dá pra loiras. Elas não Escolher. estão comprometidas. Não, eu falei do lado de cá uma loira e uma morena. É. Do lado de lá, duas loiras estão comprometidas. Brincadeiras à parte, mas é sério. E aí, não consigo me relacionar
Aparecem pretendentes, claro, mas é assim. Me relacionei com um advogado que disse assim: olha, te amo de paixão, quero ficar com você pro resto da vida, mas me fala quanto é a sua despesa mensal, passa o valor mensal total de Você tudo. parar de trabalhar. Para minha secretária, eu vou te bancar com absolutamente tudo, mas você nunca mais vai trabalhar porque sexóloga, não. Como que eu vou te apresentar, né? Falei, como sexóloga. O namoro terminou no jantar dessa conversa. Aí teve um outro que foi, enfim, alguns. Teve um engenheiro que era uma graça, lindo, maravilhoso. Eu falei, agora vai. Deixa de ser você, né? É. Perde sua E aí, essência. pois é. E aí foi, desse engenheiro é emblemático. Porque ele disse assim, não, tá, nunca rolou nada. Não ser uns beijos, vários jantares. E aí assim, não, saí para jantar. E ele falou assim, olha, comprei flores, comprei vinho, comprei não sei o quê, tá tudo lá em casa. E era a primeira vez que eu ia na casa dele. Iria, não fui. E eu toda empolgada, né? Falei, é hoje, gente! Ai, que bonitinho. Agora vai. É hoje! É esse. Não fui. Chegou no meio da conversa, o jantar num restaurante japonês durou horas, aqui não terminava nunca. Eu pensava, e aí, né? Esse hashi vai sair daqui ou não vai sair daqui, né? E não saiu. E aí, ele pegou e falou assim, olha, gosto muito de você, planejei tudo, comprei flores, tá tudo lá em casa, mas eu não consigo. Eu falei, como assim? Ele falou assim, olha, você é sexóloga, você entende tudo de sexo, e eu não vou passar por essa experiência com você, não vou permitir que você avalie a minha performance. Ai, meu Deus. Nossa. Eu não ainda é um sabia tabu, se eu, né? se eu Pra muitos levantava, se eu saía homens. correndo, se eu chorava, eu não sabia o que fazia. Meu Deus, coitado. Então, tem essas questões, Sim. e é muito sério, e é muito sério. Porque E o homem são tem muitas baixa histórias. autoestima, né? Tem, né? Na questão sexual, mexeu com isso. É o que eu já- sempre digo. Mulheres fortes precisam muito de homens fortes. Não Se tem o como. homem pouco inseguro, não fica com uma mulher forte do lado. Não. Uma vez eu tinha ido no programa da Record fazer um debate com o Oscar Maroni, o dono do Bahamas. Sei. E no dia seguinte, eu encontrei um casal no hall de um elevador. E aí a mulher não quis subir o elevador comigo. Até o segundo andar dava para ouvir um pouco o que se falava no hall. E aí fez de conta que estava mexendo na bolsa, procurando alguma coisa, e falou assim para o marido: ai, deixa ela subir, tá? Quando fechou a porta, eu penso, né? Porque não dá para escutar muito bem. Eu acho que ele falou, acho que foi assim, fechou a porta, ela já chamou de volta, e aí eu acho que ele perguntou por que a gente não subiu. Eu só escutei assim: você acha que eu ia subir com essa mulher? E aí ele pegou e falou assim: como assim? Aí ela falou assim: essa daí é aquela que eu te mostrei ontem, que estava lá no programa conversando com o dono do. Pode falar? Pode. Com o dono do puteiro. E você acha que eu vou subir no elevador com ela? Então, tem muito disso ainda. Escutas, principalmente quando eu separei, divorciada sexóloga na TV falando de sexo. Não serve. É quase assim, não é uma mulher para casar. Mas assim, sabe que eu observei? Preconceito, né? Sim, Muito. Não é? total. É bem. Eu tenho algumas pacientes minhas de harmonização que são garotas de programa e é muito interessante. Mulheres seguem elas para ouvir e ver o que elas fazem, porque elas querem aprender o que a garota de programa faz com o marido delas. Porque errada? grande Isso é exato. parte dos clientes das garotas de programa são São homens casados. Casados. Sim, Que não conversam com Sim. as suas mulheres. e sim. que não fazem com as mulheres aquilo que fazem com as garotas de Exatamente. programa, muitas vezes porque, e eu já peguei casos assim, porque não ousam, não se atrevem a comunicar. Eu falo sempre o seguinte: é assim, vai lá, tira a roupa, faz sexo, faz tudo. Ela não é menor de idade, não, né? Não. Não.
Não, A filha dela, sua filha, né? é minha Que filha. tá aqui nos bastidores, ouvindo toda essa conversa. Ela É. está amando. Faz sexo tal, mas não tem intimidade. Então não compartilha as fantasias, não fala o que gosta, o que não gosta. E eu já atendi um caso que foi exatamente assim. E aí ele arranjou uma amante para, enfim, compartilhar as fantasias. E eu atendi depois a esposa. Eu atendi o casal, na verdade. E eu atendi a esposa e o que ela queria, ela não tinha um amante, mas ela estava completamente frustrada no casamento. E a fantasia dela era a mesma que ele foi realizar com a amante. E aí, quando eu escutei as duas partes, atendendo separado, eu falei, não podia falar exatamente, né? E eu falei, mas por que você já conversou com ela? Ele fez assim, Deus me livre. É onde perde. Eu É nunca onde o vou homem vai procurar propor outro. uma coisa dessa. Minha esposa é Minha esposa. evangélica e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu não posso falar sobre isso para ela. E aí, porque assim, quando eu atendo casal, eu atendo sessões separadas, né? Uma só ele, uma só ela, e depois eu junto. E aí eu falei, meu Deus do céu, se tivessem falado, tava tudo resolvido. Mas não se conversa. Então, assim, não faz sexo, faz tudo, mas não tem intimidade. E isso é muito sério, muito grave e acontece com muita frequência. Mas é que às vezes também essa intimidade vai sendo adquirida através da maturidade, né? Muitas mulheres casam e acham que tudo é proibido, né, com o marido. E o marido tem fantasias, o homem tem fantasias, como a mulher também tem. Só que as mulheres se podam demais. E é onde a sociedade isso. poda, isso mesmo. E é onde eles procuram fora. Isso é uma pena, né? Sim, porque e a a gente só intimidade no Sim, relacionamento sim. tem que ser para tudo, né? Não só finanças, Exato, sexualmente, para tudo. tudo. E, infelizmente não é. Deveria ser, né? Era para ser, É. mas não é. Exato. E você tá falando assim, porque não consegue o namorado, mas acho que assim, talvez seja uma questão das mulheres independentes ser um pouco mais difícil de se relacionar, né? Porque da questão da mesma coisa da autoestima, o homem às vezes ele se sente inferior, pode ganhar mais, mas se a mulher ela tá se bancando sozinha, ele tem essa dificuldade. Eu observo esse detalhe também. É difícil porque dá a impressão que existe um certo grau de inferioridade em algum lugar que você não descobre onde. Parece que o homem perde o domínio daquilo, da situação, não sei. Eu falo, pelo menos, a minha geração, que tá chegando perto dos 40. Eu acho que deve ser a geração que tem mais mulheres solteiras, das que tiveram, assim. Estamos Exato. solteiras, e talvez continuando namora ou não, mas porque aconteceu, não sei se o homem ficou infantilizado, se sente muito inferior, do que as mulheres conquistaram, né? Não é ser masculina, é ter sua autossuficiência. Eu vi uma matéria, eu não lembro exatamente o nome da revista. Era uma revista importante, não uma revista de fofoca. Nada contra, mas Assim, tinha um embasamento. embasamento. E aí falava que nós vivemos hoje basicamente uma epidemia de mulheres independentes, inteligentes, empoderadas. Eu não gosto desse termo, mas Autossuficientes, né? que têm uma vida autônoma e que são solteiras. E que, da forma que está, eles estão classificando como uma epidemia nesse sentido. E eu vejo assim, são vários recortes, mas, por exemplo, eu acho que a gente também peca, porque, como eu falei, eu olho os dois lados. E tem algumas questões que a gente faz de maneira, talvez sem pensar. Então, uma delas, e que eu sempre bato na tecla, eu falo, gente, isso não vai dar certo e é muito óbvio. Mulher que fala assim, e às vezes eu me pego, eu falo, eu gostaria de falar isso, mas eu falo, Escapa, né? O mas escapou não é é mais exatamente nesse sentido. Por exemplo, é muito comum falar assim, eu não preciso de homem para nada. Por exemplo, bom, primeiro que todo mundo precisa de todo mundo o tempo todo. Sim, Ninguém é uma claro. ilha, ninguém vive Vivemos sozinho. em sociedade. Mas na forma que está, por conta do feminismo,
E eu penso que o feminismo ele está sendo abordado, trabalhado, divulgado, disseminado, vivido de uma maneira que, para mim, não é exatamente o feminismo. Feminismo, para mim, é a questão dos direitos iguais, de tudo isso que a Sim. gente busca. Teve uma linha que tá muito radical do feminismo, É. que não tá representando uma boa parte das mulheres, Exato. né? E aí, essa parte que, por exemplo, a gente vê algumas manifestações, vai lá, fica, né, Sem seios de roupa, fora, vão urinar, defecar, fala, meu corpo, minhas regras, nesse sentido eu tô falando, faço o que eu quiser, não tem que dar satisfação, e aí a coisa vai indo por um caminho que a Sem gente tá fim. se perdendo. E aí fala assim, eu não preciso de homem para nada. Ok, a gente trabalha, paga as nossas contas. Nesse aspecto, a gente não precisa de homem para nada. Mas a forma que é colocada, eu acho que é uma forma muito agressiva. E quando a gente olha para o outro lado, que é do homem, ele fala: bom, e se eu fosse homem, agora a empatia, né? Se eu fosse ele de fato, se eu fosse um homem e tivesse interessado numa mulher, e ela falasse assim: eu não preciso na minha cara, né? Na cara Eu não do preciso de homem. você. Eu não preciso de você para absolutamente nada, nem para sexo. Para que eu ia ficar com essa mulher? Exato. Ela não ia me ver mais Né? nem para tomar um café. Eu preciso. Mas eu acho que a gente precisa muito. preciso. É que a gente precisa Por mais- equilibrar a nossa energia por- yang. Exato. Lógico. Por mais que nós somos, né, mulheres Lógico que fortes, precisa. independentes, mas a gente precisa, a gente é um dependente também do homem. A gente Lógico. precisa daquele carinho, a gente precisa aquela segurança que eles nos traz. Não estou dizendo financeiramente, mas mesmo assim, eu não consigo ficar sem falar com o meu namorado Uma hora. uma hora. Tipo, sai um paciente, eu já falo. Tipo, ele é o meu melhor amigo hoje em dia, sabe? Assim, ele é meu parceiraço. E eu sou uma pessoa super independente. E ele só me dá força para eu crescer cada vez mais, para eu trabalhar, para eu conquistar. Então, assim, para mim, é o parceiro que eu sempre pedi a Deus. E Então, a gente. é o somar, né? Que às vezes a Lógico. gente fala isso errado mesmo. Eu leio um pouco muito da energia yin yang, né? A gente, invariavelmente, todas nós temos uma energia yang, que é a Lógico. masculina Exato. forte, mas assim, é aquela coisa meio besta, quem tá namorando. O cara vai pegar a sacola do mercado, não precisa, deixa que eu carrego. Não, deixa ele carregar. Sim. É uma bobeira, mas que às vezes a gente não Claro. pensa, né? Que senão Então, a por plateia- muito- Eu penso. Não. eu Mas é interessante. Eu tive que ler a respeito disso. Pra eu falar, não, eu tô com a minha energia yang tão exacerbada que eu não vou deixar alguém me ajudar. Interessante. Eu me separei muito jovem ainda, né? Então, eu me casei muito cedo, fui mãe muito cedo e me separei com 26 anos de idade. Então, eu vivi muito tempo sozinha. E quando eu encontrei realmente eu tinha isso. Não precisa disso. Não. Eu via, não dava satisfação para nada. E aí, aos poucos, ele foi me moldando, né? Até onde a gente permite, claro. Mas, e hoje eu mudei muito esse. O que eu faço? Eu não aceitava conselho. Entendeu? Então a gente tem que se moldar também. Claro que a gente precisa. A mulher precisa do homem, o homem precisa da mulher, vice-versa, né? Para se completar. Não falando assim, só que às vezes parece. Claro que existem casais que têm Sim, atração entre homens, mas exato. nessa conjuntura, homem com homem, mulher com mulher, Mas sempre sabe vai que ter até alguém com energia yin Tava e energia discutindo yang. com a Adriana esses dias. Eu tenho uma prima que sempre fala comigo da alma gêmea, chama a gêmea, e tem aquilo do masculino, feminino, e eu falei, caramba, isso é muito complexo, gente. Masculino, feminino um do outro, é muito difícil Porque de ser todo mundo trabalhado. tem, Todo né? mundo tem. Então, agora pensa, e tem muitos relacionamentos assim. Você ouve muito isso, porque você é sexóloga, tempo, deve ter o dia esse inteiro, assunto. todo dia. Porque Alma tudo gêmea, chama gêmea, masculino, Sim. feminino. Meu Deus, Sim. tá me deixando maluca. Mas é muita ansiosa. coisa junto. E eu vejo muito informação. assim, por Eu exemplo, sou masculino, sou feminino. na verdade todo mundo é tudo, que né? Onde é o As que duas no partes. outro? Mas, por exemplo, mulheres com energia mais masculina, Sim. que é o que ela falou. Pode deixar, não precisa, eu carrego, eu faço, eu pago, eu faço tudo. E realmente
nesse olhar e nesse comportamento, ela não precisa de ninguém. Sim. Ela troca a resistência de chuveiro, ela sobe, ela troca a lâmpada, ela pinta a parede, ela arruma o carro, ela faz tudo, ela paga, ela faz tudo. E aí o homem fala, para que eu preciso, né? O que eu estou fazendo aqui? Eu não tenho uma função. E quando a gente não tem uma função, a gente fica à deriva. E a energia do homem, ele também tem energia feminina, mas preponderantemente é a masculina. E aí ele pega uma mulher com a mesma energia tão masculina quanto. O que eles têm em casa para dividir? Nada. Eles não vai complementar, como você disse há pouco, né? Um complementa o outro, Sim. tal. Não, vai ter atrito. Porque justamente os dois estão na mesma energia, e aí começa a disputa. E uma mulher yang que consegue um homem que é mais calmo, também ela vai ficar irritada. Vai, porque não vai ter ação. Porque a energia yin seria a energia mais feminina, do cuidar. Eu venho observando também que tem alguns homens já separados que eles não se aproximam de algumas mulheres porque acha que tá por interesse, é porque é meu carro, é porque é meu dinheiro, é porque não sei o quê. E aí eles não se permitem também a mulher se aproximar. E às vezes nem é aquilo, a mulher não tá afim de dinheiro ou do carro, quer o carinho, quer a troca, quer a parceria, o companheirismo, o afeto. Mas o sexo, óbvio. Mas as óbvio. pessoas, né? Eu vejo que todo mundo tá indo muito pelo que tá generalizado. Então, o que todo mundo tá fazendo, então é esse padrão. E isso vai afetar todo mundo. As mulheres estão agindo assim. Então, parece que são todas, né? Todo mundo leva a etiqueta ali. Os homens estão agindo assim. Né? Então, também... E aí, quando a gente não se identifica com aquilo que todo mundo está fazendo, você fala, para mim, não serve. E, na verdade, todo mundo, cada uma das pessoas, né? Todos nós somos seres individuais. Mas ninguém estou generalizando mesmo, porque é tão pouco que dá para generalizar. Tão pouco quem faz diferente. Não tem paciência para... Eu estou interessada em você, deixa eu ver como você observar, né? E não comparar, porque a gente está muito na era da comparação, principalmente por conta das redes sociais. E aí vai comparar com aquele todo que ele vê nas redes sociais, com a ex... E aí fala assim, é uma mistura, realmente né? não consigo enxergar ninguém diferente que sirva para aquilo que eu quero. E aí começa um outro problema. O que é que a gente quer? Muitas vezes a gente procura e não acha porque a gente não sabe o que a gente quer. É o medo também, né? A insegurança, o medo do novo. E aí tem o medo do novo e tem o medo de repetição, do antigo. Né? Passou acontecer tudo novamente. Exato. Passou por um relacionamento que não foi bom, teve traumas, teve todas essas catástrofes que a gente sabe, a pessoa fica ressabiada mesmo. Nem sempre vai buscar uma terapia, uma ajuda, um profissional. Tenta resolver sozinho, muitas vezes não consegue, porque não tem estrutura, não tem maturidade, tá muito machucado. Não tem predisposição para isso, né? Não se coloca disponível para aprender e crescer, né? E se libertar. E aí fica, né, mergulhado nas cicatrizes. Fica refém de então si próprio. Não consegue enxergar que existe um outro caminho. Passou rápido. Já? Uns 10 minutos. Então, vamos lá, só para finalizar. Uma palavra para o ano que vem. Uma palavra. Que você vai usar como meta, assim, uma palavra. Uma frase. Realização. Ótimo. Sucesso. Bom. Se eu juntar realização com sucesso, poder. O meu eu pensei agora em concretização. Perfeito. Ótimo. Que é o seu momento. Que linda. Então, redes sociais, podem falar. Minha é clinic.hernandes. Lá encontra as demais redes sociais. O meu é Sandra _Buco. Eu tenho 2, vou falar os 2. @Gislene Sexóloga e o pessoal é Gislene Teixeira.
Eu amei todas aqui, a gente foi bem espontâneo, espero que todo mundo de Foi. casa também goste, que foram assuntos que a gente muitas vezes tem dúvida e com a Gislene ajudou bastante a falar dessa questão da sexologia e a Sim. mulher adora, mulher não, homens também, É, quebrou Homens, para muito mim, mais, homens né? Agora também. ficamos sabendo, né? Não cometa o erro que eu cometi, homens É. também. Então, atentas. para o próximo ano, todo mundo, sucesso, concretização, realização, poder. Se inscreve no canal. Até o próximo ano. Tchau. Feliz Tchau. ano novo. Feliz ano Feliz ano novo. novo!